Bom, então esse aqui é o primeiro podcast do projeto Jovens na Ciência, e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o Bruno. Esse quer se apresentar aí, Bruno? Saudações aí, ouvintes do primeiro podcast aí do Jovens na Ciência. Meu nome é Bruno, né, como o anfitrião aí já falou. Eu sou graduando em Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste, do Paraná. E estamos aí para falar um pouquinho de física, né? É isso aí. A gente vai falar hoje um pouco de um dos assuntos mais quentes da física, a mecânica quântica, né? A gente vai tentar dar uma desmistificada nessa área da ciência aí que, infelizmente, é cheia de controvérsias. A gente vai falar um pouco da que a gente chama de mecânica quântica clássica, né? Porque seria o começo da mecânica quântica, porque aí depois tem o desenvolvimento da teoria quântica de campos, que aí já é um pouco mais para frente, mas a gente vai falar da mecânica quântica clássica, digamos assim. É a introdução à mecânica quântica, essencialmente. E, bom, para a gente começar a falar da mecânica quântica, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? E falar um pouco de um dos experimentos mais importantes da ciência, né, que é o experimento da fenda dupla. Mas mais ainda, se a gente voltar na época do Newton, ele tinha a chamada que ele tinha desenvolvido a teoria corpuscular da luz, né, que ele considerava que a luz era composta por corpúsculos, por partículas, e que elas viajavam a uma velocidade limitada e em linha reta. E o Galileu foi um dos primeiros a tentar medir a velocidade da luz, mas ele não conseguiu, porque o experimento que ele tinha desenvolvido envolvia distâncias muito pequenas para se comparar ao tanto que a luz viajava. Então ele não conseguiu verificar a velocidade da luz, não conseguiu fazer essa medição. Aí depois veio outro cientista, né, o Euler Roemer, espero que eu tenha pronunciado certo isso. Os nomes são complicados. A gente já vai chegar aqui, com certeza eu vou deslizar na pronúncia de algum, então peço perdão já. Mas o Euler Roemer aí, ele percebeu na órbita da Terra que um dos eclipses das luas de Júpiter, em uma das luas de Júpiter, o eclipse, quando a Terra estava no ponto da órbita mais perto mais perto de Júpiter, ele acontecia antes do que era previsto na Terra. E quando estava mais longe, ele acontecia depois. E isso implicava numa velocidade finita, então, da luz, certo? E aí depois, mais recentemente, em 1920, o Albert Michelson, esse aqui, quando a gente vai estudar a relatividade restrita, né, é um dos primeiros nomes que a gente já se depara, ele conseguiu, por um aparato formado por espelhos, ele conseguiu efetivamente medir a velocidade da luz com uma precisão muito boa, muito próxima do que a gente tem hoje. E, bom, esse aí é o desenrolar aí do conceito da velocidade limitada da luz estabelecida por Newton, né? E ainda a questão da linha reta, né? Que a luz sempre viaja em linha reta, isso é verdade até certo ponto, né? Até espaços planos, se a gente considerar. Se a gente considerar, tipo, relatividade geral, em que o próprio espaço é deformado, a luz segue esse espaço deformado, então a gente não pode generalizar isso demais, tá? Tem essas ressalvas aí. Ou a gente pode até abstrair aí um pouquinho e falar que a linha reta fica torta, Exatamente, exatamente. A linha né? reta O, fica o, torta. o próprio espaço ele é curvado e então tecnicamente a luz ela segue a linha dela, só que o espaço tá curvado, então ela curva também junto, né? Isso. Inclusive, achei interessante colocar que algumas pessoas podem falar assim, ah, mas quando o canudo tá dentro do copo com água ali, o negócio parece estar cortado, porque a luz ela refrata e tudo mais. É, Né? A gente pode pensar até certo ponto, então, que naquele momento ali a luz curvou, né? Mas na verdade, ela a todo momento ela viaja em linha reta.
Só que quando ela troca de meios, ela tem interação com a matéria do meio, né? Então, ela acaba tendo uma velocidade diferente de propagação, porque tem o tempo de absorção e reemissão da luz, né? Por cada novo impacto com a matéria. E isso acaba fazendo com que ela mude a trajetória dela, mas a velocidade entre cada, vamos dizer assim, entre cada colisão, entre aspas, continua sendo sempre a mesma, né, do que é a do vácuo. Até porque a maior parte do espaço de todo lugar que tem matéria é vácuo, né? É o espaço vazio. Então eu acho Exatamente. interessante colocar isso. E na parte da teoria de Newton, né, uma coisa muito interessante que é um contraste muito forte que ele, assim, ele deu um pontapé inicial, só que ele não continuou a teoria dele. Para chegar na teoria dos quanta, não só dos quanta, né, como a teoria quântica mesmo, foi que Newton teve uma ideia de formulação que ele chamou de teoria de acessos. E, particularmente, eu não conheço muito bem a teoria dele, mas é basicamente referente à reflexão sobre superfícies, né? Então, principalmente líquidos, que quando a luz ela bate no líquido, né, por exemplo, na água, né, entre aspas, né, bate no rio. Tem um professor meu que não ia gostar muito dessa expressão, mas tudo bem. É, que quando a água ela incide sobre o rio, aí sim, né? Ela agora ficou certo. Uma parte da luz, né? Ela entra ela passa da superfície do líquido, né, do fluido da água e vai para o fundo do rio e ilumina, né? Não necessariamente no fundo, mas atinge uma certa profundidade e o resto dos raios de luz acaba sendo refletido. E Newton deu um nome para esse tipo de. Ele formulou, né, uma hipótese para esse fenômeno e chamou de teoria dos acessos, que é muito parecido com o que a gente tem hoje com respeito à mecânica quântica. Então, se Newton tivesse dado um pouquinho mais de atenção para isso, quem sabe ele já não teria começado a teoria quântica lá no século XVII e a gente já não teria com carros voadores hoje, não é mesmo? É interessante em pensar como certos aspectos da ciência, né, às vezes eles começam a florescer, mas eles acabam demorando, eles esfriam e demora séculos para serem retomados, né? E se a gente pensar aí nesse exemplo, realmente, né, o quanto que a gente não podia ter evoluído se isso tivesse, se esse pontapé tivesse ido para frente. Exatamente. Às vezes é num acidente que você descobre, faz uma descoberta fantástica, né? E tem muitos casos na ciência que são assim mesmo. É mesmo, tem muita ciência que é feita a partir de acidente, né? Isso é verdade. No sem querer, vai. Aham. Isso acontece mesmo. Aí eu acho bem interessante a gente comentar, né? Porque é, se você pega a maior parte de materiais que abordam a história da mecânica quântica, eles sempre começam, praticamente todos começam, né, com o experimento da fenda dupla, de Thomas Young. Que então esse cientista fez no século XIX, né? Ele propôs um experimento com caráter ondulatório, onde uma fonte luminosa demonstrava um padrão de interferência, perdão. A luz difratava, né, e demonstrava um padrão de interferência, ou seja, as frentes de onda se reforçavam em certos pontos, demonstrando interferência construtiva, e se cancelavam em outras, demonstrando interferência destrutiva. Ou seja, na parede iam ter pontos onde você tinha um brilho mais intenso, pontos onde você tinha um brilho menos intenso e pontos onde você não tinha brilho nenhum, você tinha sombra. E isso era um fenômeno exclusivamente ondulatório, ou seja, isso já ia contra a teoria de Newton de que a luz possuía comportamento de partícula, porque a luz aí no experimento estava demonstrando um comportamento essencialmente ondulatório, né? E aí teve esse conflito aí, né? Essa dualidade ficou evidenciada, porque o que o Newton tinha
era meio que um conceito, agora a gente tinha um experimento apontando um comportamento ondulatório, e aí ficou, né, naquela intriga por até o momento. É, e é interessante notar que esse experimento, se ele for realizado dependendo das dimensões das fendas, ele pode ou não, né, ah, se manifestar esses fenômenos ondulatórios, né? Não que a teoria em si, ondulatória, deixe de explicar os fenômenos dependendo das dimensões, né? Por exemplo, se eu tiver uma fenda muito grande, eu posso usar sem problemas a teoria corpuscular, mas a teoria ondulatória também explica essa parte do experimento, né? Tem um jeito muito elegante de trabalhar com ondas que é pelo princípio de. Agora vou me falhar o nome do cientista, mas é o Huygens. Eu lembro só do sobrenome dele. Aham, Que é pelo princípio de Huygens, que cada ponto da onda gera novas ondas, né? Então, se você for trabalhar com um conjunto, né, um grupo de ondas, de uma maneira matemática muito elegante, na minha opinião, você tem como limitar a localização da onda, não necessariamente a localização, mas a extensão dela. Porque quando você vai olhar matematicamente uma representação de uma onda, por exemplo, uma onda eletromagnética, você percebe que, pelo menos na introdução ao assunto, ela parece que se estende por todo o eixo todo o plano que é perpendicular à propagação dela, né? Só que na verdade não. Por exemplo, quando você tem um feixe de uma lanterna, você vê que ela não ilumina a sala toda, ela ilumina quando você está para onde você está iluminando. Então a luz ela segue um caminho. E isso, até certo ponto, é explicado tanto pela teoria corpuscular quanto ondulatória, mas para a maioria dos casos, a ondulatória satisfaz todas as situações, né? Como tanto na parte das fendas muito pequenas quanto nas fendas muito grandes, entre aspas, né? Muito grandes. Sempre comparando o tamanho aí com o comprimento da onda, que é um sim, tamanho muito pequeno para onda visível. é isso aí. Mas é bem interessante, né, ver a luz se comportando aí como onda. E depois ainda, né, que aí a gente vê o que foi nomeado pai da mecânica quântica, em 1900, o Max Planck. E ele foi um dos cientistas mais relevantes que já existiu, né? Eu não diria nem do século, eu diria um dos cientistas mais importantes que já existiu. E o que ele fez? Bom, na verdade, não era nem para ele ter seguido, digamos, uma carreira física, porque ele tinha uns professores, mentores, né, que falavam para ele que a física não era uma carreira muito boa para ele seguir, porque era uma ciência já considerada fechada, completa. Não tinha nada, digamos, novo para ser descoberto. Então só sobrava, entre aspas, trabalho tedioso, como cálculos de coisas e aspectos, fenômenos já concebidos e conhecidos. Então é como você ficar resolvendo exercício de livro de física. Tem gente que Bem gosta, inocentes. é, tem gente que gosta de ficar resolvendo, tem gente que não gosta, que quer ficar que almeja descobrir coisas novas, né? Mas eles falavam que a ciência, eles tinham essa posição, entre aspas, meio arrogante, né? Falavam que a física era já uma coisa fechada e que a gente sabe tudo e acabou. Mas aí o Planck chegou para mostrar o contrário, porque ele acabou criando um novo um campo totalmente novo na ciência, né? Que foi a mecânica quântica. O interessante é que basicamente toda a química, se a gente for parar para pensar, depende da mecânica quântica, né? Se a gente for parar para pensar num aspecto mais fundamental. E, e outra linha também que eu acho bem relevante comentar é essa tendência nossa que eu me refiro do ser humano, de querer separar a ciência. E às vezes, muitas vezes a gente fala, isso aqui a física explica, isso aqui a química explica, isso aqui a biologia explica. É tudo uma coisa só, é tudo ciência. Você
a gente só separa por fins, digamos, didáticos, mas é uma coisa só, você não separa, entende? A natureza não separa, isso aqui só a física vai explicar, isso aqui só a química, não, é uma coisa só. Essa tendência nossa teria fins didáticos, né? Mas às vezes a gente acaba excluindo certos aspectos, não fazendo essas interconexões aí com as áreas, e às vezes a gente consegue perder um potencial para uma explicação de um certo fenômeno. Então é bom a gente ficar de olho nisso aí. Mas voltando aqui, então o Planck, ele na época estava estudando um problema que se tinha, né, que era a catástrofe, a chamada catástrofe do ultravioleta, que falava, porque na teoria que se tinha, na teoria de radiação para corpos negros, e o que é um corpo negro? O corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação que nele é incidida e ele emite radiação para diversos comprimentos de onda, tá? E o que se tinha? Na teoria que se tinha, ela conseguia descrever o que se obtinha experimentalmente relativamente bem, mas para comprimentos de onda grande. Agora, conforme você fosse encurtando os comprimentos de onda da radiação, divergia, a intensidade luminosa tendia para o infinito, o que claramente não era o que se tinha experimentalmente. Aí o Planck, ele propôs que a energia fosse quantizada, ou seja, que ela viesse em pacotinhos de energia, sendo equivalente a partículas, certo? Então, viriam em porções quantificadas proporcionais à frequência da radiação, tá? Com um fator de proporcionalidade aí que seria uma das constantes fundamentais da natureza, que seria a constante de Planck, mas que ela via nesses pacotinhos de energia proporcionais à sua frequência. E quando ele propôs isso, ele conseguiu matar, né, digamos assim, essa catástrofe do ultravioleta, porque imagina, por que chama catástrofe do ultravioleta? Porque se essa intensidade tendesse ao infinito, por exemplo, o Sol iria torrar todo mundo aqui na Terra, né? Isso seria uma das consequências, coisa que não acontece. Então, ele conseguiu consertar isso aí e acabou revolucionando toda a física, porque a partir daí, a mecânica quântica nasceu, porque se tinha que a luz agora era composta por pequenos pacotes É, de energia, e aí foi, foi indo. foi semeado, plantou Pois a sementinha do conhecimento. plantou a sementinha do conhecimento. E uma coisa curiosa de se discutir é que essa proposta do Planck de quantização da radiação, né, foi uma medida de desespero dele, porque ele não queria, de jeito nenhum, admitir que a radiação podia ser dessa forma, né, diferente do que se tinha classicamente lá pela teoria de Maxwell e pelo que todo mundo acreditava que a energia da radiação era sempre só devido ao campo elétrico e ela era uma onda clássica e tudo mais. E tinha se aceito que a, que a luz era uma onda, né? Então, e que não tinha como você não tinha se essa aceitação de que ela podia ser uma partícula, né, até certo ponto. Então, e o que ele fez, né, foi, vamos dizer assim, um meio termo entre duas teorias que já estavam em vigor na época, que era a teoria de Rayleigh-Jeans, e que eram dois cientistas, né, Reynold Rayleigh e o outro não lembro, eu sei que é Jeans o sobrenome. E a teoria de Wien, e a teoria de Wien, ou alguém pode pronunciar Wien, eu não sei como pronuncia, mas eram duas teorias que valiam para duas regiões diferentes do espectro do corpo negro, que a teoria de Rayleigh-Jeans explicava razoavelmente bem para a primeira parte do espectro, ou seja, para comprimentos de onda grandes, e a de Wien explicava muito bem
né, o experimento, os resultados experimentais para comprimentos de onda muito curtos. E aí o que ele fez foi literalmente pegar as equações, tirar uma média ali e fazer o meio termo. E a distribuição de energia, né? Primeiro ele teve que abrir mão da equação de energia, que era um dos problemas na época, que a energia ela se distribui igualmente aí, dependendo também da temperatura do corpo, pelas partículas. E aí ele acabou chegando num termo, ah, assim, numa distribuição que a gente chama de uma distribuição parecido com a distribuição de Maxwell de velocidade em gases, que depende de uma exponencial, e que ele acabou achando um termo lá que era para ser igual à energia que tinha nessa distribuição. E essa energia que ele encontrou era uma constante multiplicada da frequência da radiação, né? Então, aí que ele teve que assumir, ele foi obrigado a desesperadamente assumir que a radiação era quantizada para poder resolver o problema. Tem até no livro do Moisés, né, que eu estudei em algum momento do meu curso, aí ele cita a frase que ele colocou no artigo dele, falando da medida de desespero que foi tomar essa decisão. É porque é um conceito totalmente diferente, né? E imagina, isso para você observar é, no dia a dia é muito, muito difícil, você não consegue observar isso. Pega de novo, por exemplo, o Sol. O Sol ele emite radiação constantemente, então você tem esse recebimento dessa radiação numa taxa constante, você não percebe que está chegando em pacotinho, só que porque como é um processo contínuo, ele está chegando toda hora, então você não percebe que cada fóton de luz, né, cada partícula de luz carrega um pouquinho. Como está vindo tudo de uma vez, sempre se torna um processo contínuo, né? Então é muito difícil você conseguir Isso. perceber isso no dia a dia. Também por causa da granulosidade, né? Os pacotinhos são muito pequenos, então é, é o mesmo com os átomos, né? Tipo, a gente não vê que tem uma divisão de átomos assim, nos tecidos que a gente olha. A gente vê Sim, as coisas completas, né? A gente acha que a gente vendo assim parece que é contínuo, mas não, é tudo divididinho. isso aí. Isso aí. Isso que é uma das coisas que torna a, a mecânica quântica uma das áreas mais difíceis de você estudar, né? Porque você não tem, como eu posso dizer, um parâmetro visual muito bom para você poder trabalhar, né? Isso. Uhum. E só para dar uma fechada aqui no Planck, eu acho interessante a gente comentar um pouco mais da constante de Planck, né? Porque é uma constante fundamental da natureza e que você acha ela em toda a física de partículas, você vai achar ela. Em todo lugar, inclusive teoria quântica de campos, tudo. E também tem um aspecto muito interessante que é a chamada escala de Planck. A escala de Planck, ela traz é, é uma escala, né, como o próprio nome já infere, que você tem algumas características como massa, comprimento, tudo nessa nova escala de Planck, de modo que as unidades aí são caracterizadas pela combinação de constantes da natureza. Então, você combina aí a constante da velocidade da luz com a constante de Planck, com a da gravitação universal, de modo a você conseguir aí a massa de Planck, o comprimento de Planck. E quando você trabalha com essa escala, nos cálculos, os valores das constantes tomam valor unitário. Então, acaba sendo muito conveniente aí para simplificar alguns cálculos. E, bom, depois saindo aqui de Planck por hora, a gente tem o Einstein, né, que em 1905, no chamado Ano Miraculoso, publicou aquela famosa série de artigos, né, como a relatividade restrita, né, o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, entre alguns outros. E uma coisa interessante também de se comentar é que o Nobel do Einstein por causa da relatividade, não foi por causa da relatividade nem restrita nem geral, foi por causa da explicação que ele deu para o efeito fotoelétrico.
Muita gente acha que foi por causa da relatividade, mas não foi. E o que ele fez aí para explicar o efeito fotoelétrico? Ele usou a ideia de Planck, né, da radiação quantizada, para explicar a geração de uma corrente elétrica num circuito que se tinha, que quando você incidia um tipo de radiação no, em uma placa metálica, você tinha a formação de uma corrente elétrica, porque eram duas chapas metálicas próximas entre si, você eh, lançava radiação em uma e você tinha a geração de uma corrente elétrica ali. E ninguém sabia explicar o motivo. Aí o Einstein usou a ideia dos quanta, né, do Planck, e ele propôs que essa radiação, eh, as partículas de luz atuavam como balas, essencialmente. E aí, os elétrons dessa chapa metálica absorviam essa radiação, ganhavam energia, saíam de uma placa, iam para outra e aí seguia o caminho do circuito, né? Então, usando, né, os princípios de Planck, ele conseguiu explicar, demonstrando aí que a luz demonstrava um comportamento corpuscular, né? Aí contradizendo novamente o que o Thomas Young tinha demonstrado lá com o experimento da dupla fenda. E aí ficava aquele questionamento, né? É onda ou partícula? Aí que a gente tem os dois, né? É a dualidade onda-partícula. São dois lados da mesma moeda. Isso mesmo. E eu acho que vale lembrar, tô retomando ali o nosso papo anterior sobre acidentes na física, né, e na ciência em geral, que a descoberta desse fenômeno fotoelétrico foi totalmente acidental. Então, quem estava fazendo originalmente lá os experimentos era o Hertz, se eu não me engano, é o Hertz filho e não o Hertz pai. Não tenho certeza. Ou era o pai? Ixi, agora não vou me Eu lembrar, também, mas eu também não era tenho o Hertz. certeza. Porque tem dois, né? Tem o pai e tem o Isso. filho. Eu acho que era o pai, na verdade. Eu acho que era o pai, o primeiro. Enfim, Hertz estava fazendo uns experimentos para averiguar, né, para verificar a teoria ondulatória da luz. Veja só, teoria ondulatória da luz Uhum. de Maxwell. Então, o que era o experimento? Né? Ele tinha duas placas metálicas que eram ligadas essencialmente numa bateria, tá? Não era exatamente assim o experimento, mas podemos simplificar dessa forma. Então, tinha uma diferença de potencial entre essas duas placas ou seja, tinha um campo elétrico entre essas duas placas e isso fazia com que os elétrons dessas placas eles se sentissem tentados, né, a pular de uma para outra, entre aspas, pular, devido à ação do campo elétrico, né? Então, quando isso acontecia, isso gerava uma faísca, né? E devido à aceleração desses elétrons, pela teoria de Maxwell do eletromagnetismo clássico, isso gerava uma onda eletromagnética que se propagava, né, em qualquer meio. E aí a experiência dele era tentar fazer essa propagação de ondas eletromagnéticas, é, fazer, é, fazer não, agora perdi a palavra, é, que é estimular, isso. A ideia dele era estimular, por meio dessa onda eletromagnética, pela propagação dela, a geração de uma faísca também da mesma natureza em um outro sistema que não estava conectado na bateria, que era simplesmente dois eletrodos, não sei nem se dá para chamar de eletrodos, porque não estavam conectados, né? Eram duas pontas metálicas que estavam perto uma da outra, e quando tinha essa incidência da radiação eletromagnética, tinha uma geração de campo eletromagnético e fazia com que os elétrons saltassem também na outra ponta. Então ele gerava faísca de um lado, aí a faísca gerava onda, a onda atravessava o espaço e atingia o outro sistema e fazia a faísca. Bom, então daí, né, fazendo o experimento, ele percebeu que quando o sistema dele estava iluminado, pela luz solar mesmo, ele percebia
que corria mais fácil essa faísca. E ele ficou intrigado, né? De, poxa vida, né? O que será que está acontecendo? E só algum tempo depois é que um outro cientista, que infelizmente eu não me recordo o nome agora, poxa, eu fiz um relatório sobre efeito fotoelétrico há pouco tempo, e eu coloquei esse cientista no meu relatório e agora esqueci dele, mas tudo bem. E esse cientista, alguns anos depois, ele verificou que era a radiação ultravioleta que fazia esse processo, né? E o engraçado é que a explicação do efeito fotoelétrico requer a teoria dos quanta. E foi justamente usando a teoria da teoria ondulatória da luz que foi descoberto o efeito fotoelétrico. Então, é uma coisa bem interessante de se É bem colocar lá. contraditório, né? Parece contraditório, mas é complementar, digamos assim. Exatamente, é É complementar. complementar. E Assim como o interessante. princípio da complementaridade de Bohr, eu acho que é o nome Isso, físico, é podemos esse falar mesmo. mais tarde. É, mas o que se observou também, durante a explicação aí do efeito fotoelétrico, é que o tempo de absorção para a ejeção dos chamados fotoelétrons, né, que é quando o elétron absorvia a radiação e saía de uma das chapas metálicas, é que esse tempo era instantâneo, o elétron absorvia e já pulava. E isso era um indicativo do comportamento de partícula, tá? E aí, de novo, apontando um comportamento de partícula e não ondulatório. Mas é os dois, porque é os dois lados da mesma moeda. Então a gente tem aí a formulação, né, da dualidade onda-partícula. Isso. Algumas situações predominantemente ondulatórias, e como a propagação, né? E as outras situações, que não vou dizer só dominantemente, mas exclusivamente corpuscular nas interações com a matéria. Sim, depende, se a gente falar de uma forma muito grosseira, assim, depende a natureza do fenômeno que a gente vai analisar, depende do que a gente quer ver, essencialmente. Tipo, se a gente está buscando um É, comportamento de partícula, a gente vai encontrar um comportamento de partícula. Se a gente tratar, né, o experimento como nas condições de partícula, a gente vai encontrar esse tipo de comportamento. Falando a grosso modo aqui. Aí depois, né, do Einstein bolar aí a explicação para efeito fotoelétrico, a gente chega aí no Niels Bohr. Cientista físico dinamarquês, né, muito conhecido pelo seu modelo atômico, né, o modelo atômico de Bohr. E o Bohr também é considerado um dos pais, né, da mecânica quântica. E no modelo dele, né, ele considerou o átomo como se fosse um sistema planetário, com a estrela sendo o núcleo e os elétrons sendo os planetas orbitando. Apesar de, como a gente vai ver, isso não é a realidade. Uh, mas apesar de não ser, digamos, a descrição real, era um modelo simples e por isso bom, muito bom, funcionava muito bem para o átomo de hidrogênio, pelo menos. E ele era muito, muito simples, mas ele tinha algumas falhas, como, por exemplo, se tinha aí, de novo na teoria do eletromagnetismo, se a gente fosse seguir, uh, os elétrons estariam ali orbitando, né, estariam tendo aí uma aceleração centrípeta, e porque cargas elétricas, devido ao fato de cargas elétricas em aceleração, elas irradiarem energia na forma de fótons, ela se colapsaria, tá? E você ia ter um colapso atômico, porque os elétrons iam começar a cair em direção ao núcleo, numa espiral, e colidir com o núcleo. E isso não acontecia, porque senão a gente simplesmente não ia ter átomo, né? Então, com certeza tinha algum tipo de erro acontecendo ali. E esse é um dos pontos principais, uma das falhas principais do modelo do Bohr, o qual vai ser posteriormente corrigido. isso. Tanto que ele teve que, para dar alguma validade para o modelo dele, ele teve que postular essa estabilidade, né?
para a estabilidade do átomo, né, do hidrogênio, que o primeiro postulado dele era que simplesmente as órbitas eram estáveis. Simplesmente ignorou o eletromagnetismo clássico. Assim, não, aqui Não tem isso. aqui Não não faz tem isso. diferença. Aqui não tem essa, não. Eletromagnetismo shall not pass. É, é mais ou menos isso aí mesmo. Porque esse lance aí de postulado na ciência é um negócio, é uma faca de dois gumes, né? Porque de um lado é muito conveniente. Tipo, não sei explicar uma coisa, postula, acabou. É assim porque é e ponto final. Eh, mas é isso aí, ele fez esse postulado, né? E também o postulado da eita, das órbitas quantizadas, né? Dos níveis das órbitas, hã, que eram proporcionais, né? O momento angular era proporcional ao número quântico primário, né? E enfim, o Bohr fez esses 2 postulados e eles ficaram em molho, digamos, esperando uma explicação, até depois chegar os caras aí como o Schrödinger, que a gente já vai comentar. Hã, e aí depois, um pouco depois, né, do Bohr ter proposto esse modelo dele, a gente teve, eu espero pronunciar o nome certo, o Louis de Broglie, hã, com sua hipótese. O que esse cara fez? Que eu não vou me arriscar a ficar repetindo muitas vezes, para mim não ficar passando vergonha se eu estiver falando o nome errado. Eu sempre, eu sempre falei o brasileirão mesmo, o De De Broglie. Broglie. De vez em quando eu tomo umas puxadas de orelha quando eu falo o nome errado com os professores meus, então eu tento me policiar. Mas, eh, então vamos supor que a pronúncia seja Louis de Broglie. Ele propôs que toda toda a matéria, né, possui com um comprimento de onda associado. Todo corpo em movimento possui um comprimento de onda associado. Por exemplo, uma pessoa correndo vai possuir um comprimento de onda. Só que o que acontece? Esse comprimento de onda é muito, 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 muito pequeno, se a gente comparar com o tamanho da pessoa. Então, por isso que essa pessoa não vai, por exemplo, demonstrar um padrão de interferência, não vai sofrer difração nem nada disso, não vai demonstrar comportamento ondulatório. Por porque a gente É o é o lag da lag da vida. vida, exatamente. Por isso que a gente não É, larga. Por isso que a gente não larga. E a forma de você calcular, esse comprimento de onda é uma coisa bem simples, na verdade é uma expressão bem simples. O comprimento de onda é diretamente proporcional à constante de Planck e inversamente proporcional ao momento, tá, o produto da massa pela velocidade. E aí quando você faz esse cálculo, por exemplo, de novo, para uma pessoa, você vê que é um resultado muito pequeno. Se eu não estou enganado, isso eu fiz essa conta já faz um tempo já, mas se eu não estou enganado era na ordem de 10⁻36 para uma velocidade de uma pessoa correndo, acho que uns 7, 10 metros por segundo, era alguma coisa assim. Então uma coisa extremamente, pequena. eu vi um Hã, cálculo, eu tava fazendo um cálculo há pouco tempo de uma bola de beisebol, que era de 10 a menos 27. 10⁻27? É, por aí. É, eu tava falando no. Tava falando, nossa, me buguei tudo aqui. 10 a menos 27 Sim, dez a metros, né? menos 7 metros. É, foi Não isso mesmo. podemos esquecer das Então, unidades. é, então é um negócio muito pequeno, né? Então, se a gente tinha problemas de detectar fenômenos de difração e de interferência com a luz, né, dependendo do tamanho da fenda, por exemplo, para uma fenda sei lá, 15 centímetros, não tem como detectar fenômeno ondulatório, assim, visivelmente, né, para luz visível. É estranho isso, né? Visivelmente para luz visível, É. mas tudo bem, redundante. Imagina para o comprimento de onda de uma pessoa que é quase impossível. É Impossível, né, na verdade. impossível. Porque aí no caso da luz, a gente tem aí efetivamente, né, que funciona bem o padrão de interferência, né, na difração aí, para comprimentos de onda aí na ordem dos nanômetros, né. Então,
É realmente uma coisa bem pequena. Você Ok. pega, por exemplo, tem um jeito de você fazer um experimento, digamos, da fenda dupla versão caseira, que você pega um CD, você tira a casquinha dele, e aí você pega um laser e incide no CD. Você vai ver que a luz que passa, né, que atravessa o CD vai formar um padrão de interferência. E por que disso? Porque o CD ele tem pequenos buraquinhos que funcionam aí como fendas, que são aí da ordem de nanômetros. Aí eles sofrem difração, demonstram padrão de interferência, aí você observa na parede pontos em que a intensidade luminosa se reforça, pontos em que se apaga, e é bem simples de fazer. É bem legal de se fazer em casa aí, dá para fazer facinho. Aí, só para também fazer outro comentário aqui do de Broglie, é um modelo atômico que ele adaptou, né? Porque o de Broglie, ele propôs as órbitas estacionárias, funcionariam mais ou menos como as cordas estacionárias que se tinha, e que você só iria conseguir ter essas órbitas dos elétrons para certos comprimentos de onda que se encaixassem da mesma forma que você tem restrições para comprimentos de onda em cordas estacionárias, certo? Você teria também restrições de comprimentos de onda para a formação dessas órbitas, porque se eles não se encaixassem nessas condições, você não ia conseguir ter as órbitas. Por isso que você tinha essa quantização das órbitas aí. Então ele conseguiu mais ou menos explicar o porquê das órbitas quantizadas, o que não era explicado no modelo de Bohr. Hã, e Isso. aí e aí depois, um pouco ainda depois, em 1927, o experimento da fenda dupla foi repetido, mas agora não mais com, luz, perdão, agora ele foi repetido com elétrons, né, partículas, e, novamente para surpresa de todos, um padrão de interferência foi, demonstrado. Ou seja, a matéria, as partículas estavam demonstrando um comportamento de onda, assim como a luz também, demonstrara. E você tem um elétron se comportando como onda, isso, cara, é uma loucura. É Ah, muita loucura, né? muita loucura, o elétron estava difratando, os físicos, os cientistas na época ficaram: "Como isso pode acontecer?". E isso apoiava, né, a hipótese do de Broglie, né, que a matéria possuindo aí um comprimento de onda, se comportando como onda. Hã, cara, como isso pode acontecer? E o negócio ficou mais louco ainda, quando eles colocaram um detector, né, para ver qual fenda realmente o elétron estava passando, e eles observaram, que a partir do momento que eles colocavam o detector, o padrão de interferência sumia, os elétrons, perdão, voltavam a se comportar como partículas normalmente. Então, quando a gente, foi ver onde estava passando, os elétrons falaram: "Não, não quero mais, agora eu só me comporto como partícula, quem mandou bisoiar?". Aí volta naquilo lá que a gente tinha mencionado mais cedo, que a gente está tratando os elétrons aí como partícula, né, porque a gente está esperando ver em qual das fendas que ele passou. Então a gente está tratando como partícula, a gente vai obter um resultado de partícula conforme. E isso aí, depois a gente vai comentar também, tem relação com a interpretação de Copenhague, né, o famoso colapso da função de onda, e que inclusive muito misticismo e uns papos nada a ver caem em cima disso aí. A gente vai falar um pouco melhor disso aí daqui É, a pouco. exatamente. E tem muito a ver também com um futuro tópico que a gente vai falar aí, que tem totalmente a ver, na verdade, com o princípio da incerteza, né? Que nesse mesmo experimento, as tentativas de detecção do elétron ao sair das fendas, né, ao passar pelas fendas, quando você usava uma luz com um comprimento de onda muito pequeno, né, para você poder ter uma certa precisão da posição do elétron, ele destruía esse padrão de interferência. Mas se você aumentasse demais o comprimento de onda da luz que era espalhada pelo elétron, né, você tinha um flash de luz, literalmente um flash de luz no seu equipamento,
muito grande e não dava para saber de onde que o elétron tinha saído, né? Não dava para saber se era da fenda 1 ou da fenda 2, né? Então, e quando eles usavam isso, o padrão de interferência ele voltava a se reconstruir, entende? Então, o padrão de interferência ele voltava a se reconstruir. Então, parecia realmente que o elétron não queria que fosse observado de onde que ele estava saindo. Porque quando a gente não conseguia ver, por por um impedimento físico mesmo do equipamento, porque existe uma coisa chamada poder de resolução nos microscópios, que depende do tamanho da lente objetiva e depende do comprimento de onda da luz espalhada, né, que você está enxergando. Então, porque assim, quando a gente observa objetos pontuais em microscópios, você não enxerga um ponto, você enxerga uma figura de difração. Então, você tem que saber interpretar aquele tipo de informação. E quando o comprimento da luz é muito grande, o, pon- a figura de difração torna-se muito assim inconsistente para você dizer de onde que saiu a partícula. E aí o padrão se reconstruía de interferência. Mesma coisa quando eles usavam intensidades muito baixas de luz, mesmo com comprimentos de onda grandes, pequenos, perdão. Então, eram poucos fótons. Então, apenas alguns fótons encontravam os elétrons e apenas alguns elétrons você sabia de onde que saía. E esses elétrons que você sabia de onde saía, eles não construíam padrão de interferência. Mas os elétrons que você não sabia de onde que estavam saindo, eles acabavam construindo o padrão de interferência. Então, chega a ser bizarro o experimento, né? Pelo menos à primeira vista. Sim, com certeza. Com certeza. É, resumindo, né, resumidamente, eles não querem que a gente observe, porque a partir do momento que a gente observa, os caras falam: "Não, não quero mais, agora eu me comporto normalmente". Então é a caixinha misteriosa aí da natureza. E Bipolar. bipolar, bipolar. Aí a gente entra no famoso que a gente estava começando com a gente que a gente estava comentando ainda agora, do Heisenberg, né, Werner Heisenberg. Hã, o Heisenberg ele começou, antes de desenvolver o seu princípio da incerteza, ele fez, né, a primeira formulação da mecânica quântica, que seria a formulação que eu me refiro seria o equivalente às leis da dinâmica de Newton, tá, essa seria o equivalente da formulação. E ele desenvolveu, pra essa formulação a chamada mecânica matricial, tá, que envolvia uma série de matrizes ali, mas os cientistas da época não gostaram muito, porque como era tudo baseado em matriz, ficava uma coisa meio abstrata, eles não gostaram muito de usar aquilo lá. Você não conseguia entender fisicamente muito bem o que estava acontecendo. E isso inclusive criou depois uma rixa com o Schrödinger, né, que com a formulação dele muito mais palpável, atraiu a atenção, toda, né, dos cientistas da época. E o Heisenberg, como estava um momento crítico de sua carreira lá, que ele estava tentando, se tornar professor estava buscando, né, trabalhos como professor, e como a atenção foi tirada dele, ele criou essa rixa com o Schrödinger aí, treta de cientista. Desventuras entre Coitado do cientistas. Heisenberg. Coitado do Heisenberg. Mas aí ele estabeleceu o famoso princípio da incerteza, que aí sim foi uma coisa muito marcante. É uma consequência, vamos dizer assim, é uma consequência direta da quantização da radiação e da dualidade da partícula, né? Sim, é como se for o princípio da incerteza é um limite, pelo menos experimentalmente, né, que foi assim que ele foi observado, né, se percebeu que se tinha isso, porque conforme para enxergar, digamos, para você conseguir enxergar, entre aspas, uma partícula, você tem que interagir com ela. Ou seja, para você conseguir, digamos, sentir a presença de um elétron, você tem que irradiar luz nele. E quando você faz isso, você dá um coice nele, tá? Porque o fóton tem momento, vai entregar então o impacto, de novo como se fosse uma bala.
Você vai dar um chutão nele. E isso vai perturbar o estado dele, vai alterar a velocidade. Então você vai sempre ter uma incerteza associada no momento, né, na velocidade dele, e na posição. E aí depois isso foi quantificado como sendo maior ou igual a a constante de Planck reduzida, né, chamada constante de Planck reduzida, dividido por 2. E e esse é um limite fundamental, porque se você, fosse tentar otimizar esse experimento, vamos supor, usando comprimentos de onda maiores para você conseguir sentir a presença da partícula, você tinha que a posição você conseguia menos informação da posição, ou seja, você tinha um aumento na incerteza da posição. E se você fosse, utilizar comprimentos de onda mais curto, para você conseguir medir melhor a posição da partícula, você entregava um coice maior no elétron aí, e você alterava mais o estado da velocidade dele, e você tinha um aumento na incerteza da velocidade dele. Então, é um limite, de primeiro, pelo menos foi um limite experimental que se teve, mas depois foi descoberto que é muito mais do que só um limite experimental. Não é só o princípio da incerteza não se resume na incapacidade do experimentalista de ou da falta de um experimento mais criativo, digamos assim, para você conseguir medir os mais, 2 mais quantias. elegante. Não é isso, mais elegante, mas é uma propriedade fundamental da natureza, é um limite do quanto a gente pode saber. Exatamente. Não importa o quão perfeito seja o experimento, sempre vai ter esse limite. É isso aí. E É. eu acho que é interessante também explicar um pouco melhor o que se passa com essa incerteza no sentido de que o que é a incerteza, né? Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu não eles falavam você do princípio de incerteza, não sei o quê. Eu entendi mais ou menos, tipo, não dá para saber a posição e o momento de qualquer jeito. Uhum. Mas o que era essa incerteza? Eu sempre ficava pensando, mas o que será que é a incerteza? É um negócio muito simples. É tipo, a incerteza é literalmente o erro que você tem no experimento. Então, quando você calcula, por exemplo, o comprimento, sei lá, de uma caneta com uma régua milimetrada, você não tem como medir com exatidão o meio milímetro, por exemplo, porque não tem essa graduação na régua. Então, quando você mede o comprimento de alguma coisa com uma régua, você tem uma incerteza de mais ou menos ali meio milímetro, que é a tua incerteza. Você não tem como saber mais informação do que aquilo. Então sempre vai ter uma margem de erro de meio milímetro, que a gente chama de erro. E esse erro é a incerteza que aparece na incerteza de Heisenberg, tanto da posição quanto do momento. Acho que é interessante colocar essa explicaçãozinha aí. Sim, com certeza. Pode ficar abstrato, né, para quem tem um contato, imediato aí com o princípio da incerteza, justamente a incerteza pode ficar abstrata. Mas me fala uma coisa, você teve, o princípio da incerteza mencionado no ensino médio? Não pelos meus professores. Ah, entendi. Não, Entendi. eu não lembro se eu já cheguei a conversar com a minha professora de ensino médio sobre isso. Eu acho que já. Eu não tenho certeza, assim. Mas na Você tem ementa, uma incerteza. tenho uma incerteza sobre isso. Mas na minha ementa, assim, não tinha isso, né? Tinha um pouco de física moderna, mas bem pouquinho, mas não tinha isso. Inclusive, se a professora estiver escutando aí, um abraço para você, professora. É a Catarine Schimmer. Um grande abraço para você aí. Mas assim, eu vi por conta, sabe? Principalmente na série do Cosmos e. Na série do Cosmos que eu tô. Eu comecei a ver Cosmos e comecei a me interessar sobre essas coisas, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco e vi essa parte do princípio de incerteza. Aham, entendi. E um professor que me falou bastante não, ele me deu uma explicaçãozinha breve ali sobre física quântica foi um professor antigo do ensino médio também, de física, que é o Mahmoud. Ele me deu uma explicação sobre física também e acho que ele comentou um pouco sobre isso. Mas esse foi o meu contato.
entendeu? Inclusive, um abraço pra ele também. Já deixou um heads up Esse aí. foi o meu único contato direto pela, pela instituição, né, de ensino. Entendi. Beleza. Então agora a gente já vai pro Schrödinger. Ou como eu chamava, a primeira vez que eu fui estudar o Schrödinger, eu chamava ele de como é que chama? Schrödinger. Nossa! Schrödinger! Schrödinger. Aí Schrödinger também, você pega esse nome, é austríaco, né, Erwin É, Schrödinger. Schrödinger, mano. Versão abrasileirada Schrödinger. e você aprendeu lendo, né? Eu a o que? Ou Eu foi o aprendi primeiro lendo. contato? O primeiro contato foi O primeiro foi lendo. contato, quando você é lendo, você fala do jeito que for, né, cara? É, do jeito que for. O Ainda importante é mais que saber. não, ainda mais que no Schrödinger ele tem aquelas 2 bolinhas que eu nem sei o nome, em cima do "o", É, como é que se pronuncia isso, mano? é o tema. Eu acho, nos livros novos, eles colocam, eles estão colocando Schrödinger, ele coloca um E em vez do trema ali em cima do O, sabe? Ah, eu já vi isso, cara, eu já vi Hum. isso. Só que eu sempre fiquei, mas pô, o nome do cara é com trema, cara. Vai mudar o nome Então do cara? mudar o nome do cara, eu também estranhei muito isso aí, eu já vi escrito É, desse jeito, eu falei: "Será que foi erro de digitação isso aí?". isso tem no Iceberg, cara, que é um livro assim de referência na área. Eu achei bem estranho. Então, bom, enfim, beleza. O Schrödinger então desenvolveu uma formulação muito mais, de novo, elegante, né, que é legal falar formulação elegante, É um muito bom, jeito muito um legal. jeito é muito legal falar elegante, É muito elegante. é muito elegante. Um jeito muito mais vantajoso, né, de você descrever a mecânica quântica. Por quê? Porque na chamada equação de Schrödinger, né, que seria o equivalente da segunda lei de Newton, F é igual a ma, seria o equivalente, né, para no caso na teoria quântica, eh, a equação de Schrödinger era muito semelhante ao que se tinha da teoria ondulatória, que os físicos e os cientistas estavam muito acostumados. Então essa familiaridade pegou muito bem. Eles já estavam acostumados, né, com aquele tipo de mecânica, então eles gostaram bastante dessa formulação. E aí também a equação de Schrödinger abria um leque de possibilidades. Pelo fato da equação em si ser uma equação, diferencial e ela é, né, era não, ela é linear, isso implica aí numa coisa que a gente tem na mecânica quântica, que é o chamado princípio da superposição de estados, né, que fala que um estado pode estar, na verdade, na superposição de mais de um estado. Ele pode estar no estado um e no estado 2 também. Ele está nos 2 estados ao mesmo tempo. E a única coisa que a gente consegue medir, antes que uma medição seja feita, né, a única coisa que a gente pode inferir, é a probabilidade de que, dada uma medição, o sistema vai se encontrar em um estado específico. Isso a gente calcula pelo quadrado do coeficiente que acompanha o estado. E isso aí é uma das coisas que perturbava muito Einstein, porque é uma das indicações aí da característica probabilística, né, da mecânica quântica, tipo, dado, uma medição, qual que é a probabilidade do sistema se encontrar no estado A ou no estado B, mas que na verdade, até que essa medição seja feita, ele está nos 2 ao mesmo tempo, certo? E isso é uma das coisas que incomodava bastante o Einstein, que sempre batia contra aí, esse caráter não determinista da mecânica quântica. Pois é. Inclusive, ele utilizava de. Eu acredito que essa seja uma frase dele mesmo. Que é: eu quero acreditar que a lua esteja lá quando eu não estou enxergando. Ah, eu Alguma já coisa vi assim. essa frase, é. É Isso, dele mesmo, né? é dele mesmo, é dele mesmo. Não é aquelas frases de Facebook que colocam no nome do Einstein. Não, não, as de Facebook que colocam o nome do Einstein são só as motivacionais, são só frases Ah, motivacionais. beleza. É, É, então, ele utilizou de um argumento que, na verdade, nem sentido físico faz, né? Porque o princípio da incerteza que dá essa característica não determinística para a mecânica quântica, ele nem se aplica para objetos macroscópicos dessa forma, né? Então, a interpretação dele foi, assim, sensacionalista, na verdade. sim, uhum.
E é engraçado essa rixa dele com a mecânica quântica, porque foi ele mesmo que ajudou no pontapé inicial. Com o Com efeito a fotoelétrico, formulação. né? Exatamente. Exatamente. E ele é tão contra, mas tão contra, que mesmo depois, né, de ter tido o, todo aquele lance lá envolvendo o paradoxo EPR, que vai ficar para uma outra oportunidade para a gente é, falar sobre, mas que quando ele foi desprovado, porque o Einstein ele ia contra esse comportamento probabilístico. Então ele propôs uma teoria chamada teoria das variáveis ocultas, a qual ele explicava como se tivesse alguns aspectos que a gente não conseguisse perceber da matéria que estavam trabalhando ali embaixo dos panos para fazer parecer que a matéria possuía comportamento probabilístico, mas se a gente conseguisse descobrir esse debaixo dos panos aí, a gente ia conseguir ter informação suficiente para voltar a ter um esquema de jogo determinístico. Mas mesmo depois que ele foi desprovado pela desigualdade de Bell, né, pelo experimento lá proposto por Bell, ele continuou teimando, batendo na tecla que o comportamento determinístico devia ser o que se tinha, que não tinha nada a ver esse comportamento probabilístico, que a teoria quântica era incompleta e vai. Então ele teimava Pois é. bastante nisso aí. Esse por baixo dos panos dá para fazer um paralelo bem legal com uma situação muito corriqueira, que é quando você mora quando os jovens, hein, a boa parte dos jovens hoje em dia mora com a mãe, né? Ou com os pais em geral, ou com as avós. E aí você acorda todo dia e tem almoço, tem a louça lavada, e tipo, as coisas acontecem e você nem percebe, né? Daí quando você vai morar sozinho, você percebe por debaixo dos panos que a louça tem que ser lavada, e que a comida tem que ser feita. Enfim, Exatamente. Com aquele miojo ali então, da despensa. é verdade. Hã, aí também outros pontos, da equação de Schrödinger que é interessante comentar, é que ela dava explicação, né, para as órbitas quantizadas, em que ela era capaz de resolver uma gama de problemas, né, como tunelamento, situações de partícula confinada, seja para potencial finito ou infinito, métodos aproximativos, como teoria da perturbação, mas aí já um lance um pouco mais, digamos, específico, mas só para comentar que ela possuía um forte poderio de resolver problemas aí. Mas ela também possuía pontos fracos, né? Ela não era relativística, ou seja, ela não funcionava para partículas que tivessem aí velocidades próximas à da luz. Aí você precisou depois do Paul Dirac para fazer a correção relativística, né? E para átomos, digamos, se você fosse aplicar para sistemas mais complexos, como átomos mais complexos que o hidrogênio, você chegava a equações que não solucionáveis, né? Ficava um negócio impossível de você conseguir solucionar. A própria equação em coordenadas polares, né, pro que você resolve para o átomo de hidrogênio, já fica um negócio feio. Agora, quando você pega para sistemas mais complexos, nossa senhora, o negócio sai de mão. E outro dos pontos fracos aí é o aspecto da interpretação da função de onda, né? Que o que é essa função de onda? A função de onda seria a solução da equação de Schrödinger. E o que é a solução? Bom, você pega em uma, em uma equação normal que a gente está acostumado a resolver, pegar aqui, por exemplo, uma equação de primeiro grau, ela vai apresentar uma solução, né, que você acha o valor do x, é a solução para a equação. Para o caso de uma equação diferencial, a solução é uma função. E no caso da equação de Schrödinger, a solução vai ser essa chamada função de onda. Só que ninguém sabia explicar, nem o próprio Schrödinger, ninguém sabia, ninguém sabe ainda qual é a interpretação física da função de onda, né? Ficou um negócio vago. E daí surgiu diversas tentativas para tentar explicar essa interpretação da função de onda, mas, digamos, todas elas são sugestões, todas elas funcionam muito bem dentro de suas propostas, tá? Elas fornecem resultados coerentes dentro do que elas se propõem, mas não dá para apontar qual, isso é, se alguma é a certa. Então a gente tem algumas das interpretações, a gente tem a de muitos mundos, do Hugh Everett, que propõe aí um contexto de multiversos, a onda, a teoria, perdão, a interpretação da onda piloto, do David Bohm, a mais famosa e mais amplamente aceita
que é a interpretação de Copenhague, desenvolvida pelo Bohr, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre. E, depois a gente teve o Max Born, um cientista chamado Max Born, ele conseguiu, sim, fazer uma coisa que é um consenso, ele conseguiu interpretar o significado não da função de onda, mas do quadrado da função de onda. E o que que isso significa? É a densidade probabilística. Aí volta lá naquilo lá que eu tinha falado, da gente, conseguir estimar a probabilidade de um determinado sistema se encontrar em um estado, pelo quadrado da amplitude, desse sistema. Porque a função em si ela é é uma função complexa, né? Então ela não tem observacionabilidade, não sei se essa palavra existe, Ah, mas né? Então, dá para entender. então você não consegue observar a função de onda, né? E nem inferir coisas diretamente a partir dela, né? E nem tem como, na verdade, você, por exemplo, inferir um resultado exato para a função de onda, porque a única informação que você consegue obter é a partir de grandezas que estão diretamente relacionadas a ela. Então, por exemplo, você consegue medir a probabilidade de calcular a probabilidade de uma partícula ser encontrada num certo estado em um certo momento. Mas isso depende do módulo ao quadrado da função. Então, você descobre isso, mas você não consegue descobrir a função em si. Então, isso já. A própria formulação da equação de Schrödinger do fato da função de onda ser uma função complexa, implica que você não consegue caracterizar 100% as condições iniciais da função de onda, né? Então, assim como Max Born explicou, eu não vou lembrar a frase exata, porque é grandinha, tá? Mas assim, o, o movimento do mundo quântico, né, os acontecimentos, os fenômenos do mundo quântico seguem a lei da probabilidade. Só que a probabilidade segue a lei da causalidade. Então, assim, no nosso mundo, nós seguimos a lei da causalidade. Então, se eu jogo a bola para cima, ela vai para cima, né? É uma coisa, uma causa a outra. Só que na mecânica quântica a gente não pode ter essa mesma inferência porque o que a gente observa são coisas relacionadas à probabilidade, né? E a probabilidade em si é que é uma variável causal, vamos dizer assim. Sim. E, eu acho legal a gente dar um destaque bem grande para a interpretação, né, mais, coerente, né, que a gente tem, é mais palpável, mais eu diria até intuitiva, que é a interpretação de Copenhague, né. A interpretação de Copenhague, ela fala justamente, da matéria ser do comportamento dual da matéria, se ser explicado pelo fato de ser 2 lados da mesma moeda, né. Ou seja, o que que a interpretação de Copenhague fala? Que até que seja realizada uma medição, um sistema ele pode estar em múltiplos, estados, ele está em interferência. Eh, a partir do momento que você faz a medição, aí ele é obrigado a devolver um resultado. Então aí ele vai, mostrar um resultado específico, um valor específico. Mas até que a medição seja feita, ele não está em nenhum específico. Você pode colocar que ele não está em nenhum, você pode colocar que ele está em todos ao mesmo tempo, entendeu? Então, Acho que dá para resumir aí que ele está num estado de potencialidades, né? de Então, potencialidades, perfeito. são coisas que podem acontecer, mas não necessariamente irão acontecer. Exatamente, exatamente. Eh, é basicamente isso, a interpretação de Copenhague. Aí, dada a medição, né, que resulta no chamado colapso da função de onda, que aí você tem, que o sistema vai te devolver um valor específico, destruindo toda aquela gama de possibilidades para devolver um valor, único. E aí que o pessoal costuma fazer confusão, né, esse colapso da função de onda, que que aí surgem os Problemático. problemático, polêmico colapso da função de onda, que aí chega, um pessoal, né,
falando que, se você olhar para alguma coisa, aí retoma o pensamento lá da Lua, né? Se você deixar de olhar, a Lua vai parar de existir. Calma, não é muito bem assim. Não é que se você deixar de observar alguma coisa, por exemplo, você pegar aqui um exemplo aqui de uma coisa que está do meu lado, um caderno. Se eu deixar de olhar o caderno vai entrar em uma superposição quântica que existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e só se eu olhar para ele que ele vai voltar a existir. Não, não é bem assim. Então o pessoal Até porque acaba se, até porque se fosse assim, na hora que você olhasse para ele poderia poderia ser outro caderno, né? poderia ser outro caderno, é verdade. Ele Ele poderia podia estar de devolver um outra outro forma. valor, né. Ele Exatamente. poderia, é um caderno do Homem-Aranha e ele podia ser um caderno do Batman. Nossa, imagina um conflito aí de Marvel DC. Verdade, cara, não, Os não dá direitos de não. personagem. Eu ia quebrar as leis do universo, então não rola. Não, não rola, exatamente, exatamente. Eh, inclusive, esse foi um comentário bem interessante, porque, de novo, quando você e depois que tem esse chamado colapso da função de onda, depois que você realizou a medição, você dá um tempo, o sistema retoma, se não tiver novas medições, logicamente, o sistema retoma, aquela potencialidade, né, que a gente chamou aqui, eh, daquela multiplicidade de estados possíveis que ele pode se encontrar, ele retoma isso aí. Até que outra medição seja feita. Aí, se você realizar outra medição, pode ser que ele retorne outro valor, certo? Então, de novo, você podia ter um caderno do Batman seguindo essa linha de raciocínio, aí você olha para ele e virou do Homem-Aranha. Verdade. Então, essa parte de. Eu até fico um pouco impressionado com isso, cara, porque não demanda muito conhecimento de física quântica, ou de mecânica quântica, para você perceber que isso de você que controla a sua realidade, você colapsa a sua função de onda da maneira que você quer, assim, não tem sentido nenhum, cara, porque se você quer colapsar a sua função de onda para ser rico de um dia para o outro, você não vai conseguir, por mais que Então, você tente. Então, é óbvio que isso não funciona e tem pessoas que acreditam nisso, né? tem pessoas que Então, acreditam. assim, é um argumento que você, se você pensar um pouquinho sobre, você acaba chegando à conclusão de que é incoerente. Só que o problema, assim, eu acho, na minha visão, né, é que o problema é que hoje em dia, né, a gente tem muito essa de modernidade líquida, né, que é um dos assuntos aí tratados pelo grande sociólogo Zygmunt Bauman, que, olha, estão falando de sociologia já aqui, Ó, já tá virando negócio interdisciplinar, hein. que as coisas são muito rápidas hoje, né? É muito fluido. Tipo, você pega uma coisa assim e ela não fica muito tempo na sua mão. Já passa, já chega outra. Então tem muita informação e é difícil você se concentrar numa coisa só e raciocinar, sabe? Você Sim, pensar de verdade sobre as coisas, o porquê das coisas e se questionar. Então é muito fácil vender informação errada. a informação chega E pronta, né, você não tem nem o trabalho de pensar, exatamente. só vai Então, repassando. engraçado, numa época que tem tanto acesso a conhecimento, tem tão pouco conhecimento concretizado. É tudo um monte de informação solta, né? É irônico, né. E para esclarecer assim, esse negócio da função de onda, do colapso da função de onda, assim, a função de onda ela é literalmente uma onda que você, é como se fosse uma onda normal de uma corda, por exemplo. Você pode imaginar uma onda numa corda. E aí essa onda tem uma certa extensão. Então, onde essa onda tem extensão, ela tem amplitude apreciável, vamos dizer assim, diferente de zero, a partícula tem chance de estar em algum daqueles pontos, se a gente estiver falando de posição, por exemplo. Sim, Então, quando o colapso da função de onda é o seguinte, quando você interage com o sistema, você muda as variáveis dele. Você muda o momento, você pode mudar a posição da partícula, a energia dela e tudo mais. Então, a função de onda, em exclusiva, ela muda. E então, se ela tinha uma extensão muito grande da posição da partícula, onde ela poderia estar, quando você mede e descobre uma posição específica com um certo erro, essa função de onda, como ela controla o movimento da partícula em todo momento, ela muda o formato dela para ter uma amplitude assim grande só naquela região que você
teve a medida mais ou menos o erro, né? Então, em vez de ela ser um negócio espalhado, imagina ser um gráfico da posição pelo tempo, aliás, da posição em função da amplitude, em vez dela ser toda espalhada pelo espaço, ela vai ser só concentrada num ponto, numa região só, né? Ela vai ter uma amplitude apreciável. Então, isso que a gente chama de colapso da função de onda. Então, ela passa de ser uma extensão e volta a ser um pico, né? Aí, se você realiza uma medida imediatamente após essa medida, não vai dar tempo do sistema se recuperar. Então, você muito provavelmente vai obter a mesma medida. Só que se você esperar um pouquinho de tempo, e é um pouquinho, bem pouquinho mesmo, o sistema já pode dar um resultado totalmente diferente. Então, esse é que é o colapso da função de onda, né? Que não tem nada a Exatamente. ver com consciência quântica. É verdade, é um termo muito mal empregado, infelizmente. E nesse colapso da função de onda aí, como você comentou aí da interação, seria como se a partícula aqui, se a gente analisar num contexto aqui mais amplo, saísse, né, do comportamento, digamos, ondulatório e assumisse um comportamento de partícula, porque ela vai demonstrar, que nem você mencionou, o pico ali num ponto específico da posição, e aí, porque a partícula, a gente fala que deve obediência à equação de Schrödinger, né, ela retoma a característica lá, se abrindo, né, ela abre como posso falar, ela se espalha de novo, né. Hã, e aí, se você realizar outra medição, pode ser que você obtenha outro resultado. E também tem aquele, só para fechar aqui, desses termos mal empregados, o famoso que você encontra em muitos lugares: "Dê um salto quântico na sua vida". Isso eu acho o máximo. Isso eu acho o máximo, como eles pegam, termos da ciência, que salto quântico, o que que é? Você tem um átomo lá, um elétron absorve uma quantidade de energia, vai para uma órbita, mais energizada, depois ele volta emitindo radiação. É isso o salto quântico. E aí os caras pegam isso e contextualiza como: "Ah, deu um up na sua vida, deu um salto quântico na sua vida". Então eles tiram todo o contexto e, enfim, é uma bagunça. E é interessante até ironizar um pouco isso daí, porque a diferença, por exemplo, o salto quântico de verdade, a diferença de distância, né, das órbitas, e claro que para a escala do elétron é um negócio gigantesco, mas para nossa escala, tipo, o salto quântico tem o quê? Menos de um angstrom de comprimento, né? Então, muito menos de um angstrom. Nossa, o que eu tô falando? É, então, dar um salto quântico na sua vida é mudar quase nada. Porque o salto quântico é um negócio muito ínfimo, muito pequeno, minúsculo, impossível de você detectar visualmente. Então, tipo, dê um salto quântico na sua vida, fique do jeito que tá. Não mude. Você dá um pulo de meio metro equivalente a 30 trilhões de saltos quânticos. Exatamente. É, mas É muito, muito engraçado. Eu evito, assim, de bater esse tipo de papo com as pessoas que acreditam nessa parte, né? Porque, assim, eu acabo, às vezes, não conseguindo me controlar e acabo dando risada, cara, porque é umas coisas, assim, que são absurdas, sabe? Chega a ser engraçado. E aí, para acabar não caindo no desrespeito, né? Porque às vezes a pessoa acredita naquilo por desinformação, né? Infelizmente, a população, principalmente do Brasil, aí é muito desinformada cientificamente. Então, de certa forma, uma boa parte da culpa é culpa da educação, né? Claro que a pessoa pode ir atrás também, né? Mas é um sim. problema, assim, que chega a ser um problema social, essa parte da desinformação. Então, para não cair no desrespeito, eu prefiro evitar esse tipo de conversa, mas é bom essas oportunidades como esse programa que a gente está gravando agora para inferir a informação científica de forma correta, de uma maneira amigável, né? De uma maneira que, assim, com um princípio de informação mesmo, não de você criticar quem
quem acredita ou quem... quem acredita, não tem ou. Sim, com certeza. Então, é muito importante esse amistoso, nesse jogo amistoso de educação, né? O É, problema é é, quando a pessoa não quer ser educada. Daí, aí é problema. Mas é importante mesmo a gente pontuar que é com o intuito realmente educativo, né? Com função educativa. Até para prevenir possíveis enganos aí. Para a gente propagar a boa ciência, né? E não a desinformação. sim, Bom, então é isso. Espero que a gente tenha conseguido dar uma desmistificada aí nessa ciência chamada de mecânica quântica, que eu, inclusive, eu não sei se deu para reparar, mas eu evitei a todo custo aí falar física quântica, porque física quântica é outro termo que infelizmente caiu nessa ambiguidade aí. eh, ela, ela ganhou um aspecto, nesse aspecto popular aí, ele ficou pejorativo o termo. Porque física quântica você já imagina aí dos saltos quânticos naquele sentido que a gente falou, você cria sua realidade, essas coisas aí. A gente falando mecânica quântica fica um negócio, digamos, mais, mais formal, né? Mais científico. infelizmente, né, nesse século, no século XXI, isso é até triste de falar, né? No século XXI a gente tem papos como terra plana e esse misticismo de física quântica, né? Infelizmente tem isso. Enfim, acabou se tornando um termo muito saturado com coisas ruins, né? Que atribuem significados errôneos. A gente evita mesmo usar esses termos. Isso, é isso aí mesmo. E, infelizmente, parece que a incidência, né, por exemplo, terraplanista aumentou, né? E isso acaba trazendo um atraso, inclusive, para o desenvolvimento científico, porque cientistas têm que gastar tempo, certo tempo, né, reexplicando conceitos já muito bem concebidos, né? Como, Exatamente. por exemplo, o fato da Terra não ser plana, né? E aí a gente acaba tendo um atraso aí no desenvolvimento. Quem sabe isso daí mude bastante aí com a nova, acho que eu posso chamar assim, né? Com a nova corrida espacial, O, porque agora com a SpaceX e todas as outras as organizações de viagem espacial, né? Como algumas da China, da Rússia, a NASA mesmo, dos Estados Unidos, aham, está tendo bastante investimento nessa área aí ultimamente. sim, Então, quem sabe com esses novos investimentos e esses novos desenvolvimentos, a gente possa literalmente mostrar a Terra geóide aí para os terraplanistas. sim, com certeza. Bom, mas é isso aí. Eu espero que a gente tenha conseguido então dar essa desmistificada aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado. Muito obrigado, Bruno, aí por ter separado esse tempo aí para estar com a gente. Agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Eu que E agradeço aí eu que agradeço a honra do pedido, né, de fazer parte do primeiro podcast do projeto. E fico muito feliz de participar aí e é isso aí, galera. Estudem, tá? Se informem de maneira correta. é isso aí. Eu não tenho bordão para saída que nem YouTubers têm. Eu não Puxa bolei vida. um ainda. Inclusive, eu acho que eu já bolei um que eu já devo ter deixado em um ou outro artigo. Siga curioso. Então é isso aí. Siga curioso.